Legal, gente. 8h30, como programado. A gente começa, então, essa live de hoje, quarta-feira, sobre um dos assuntos mais interessantes da sexualidade, um assunto que nunca esteve tão em alta quanto hoje e que é tão falado e ainda tão pouco vivido para muitas mulheres. Que bom ter vocês aqui, vai ser um momento muito agradável. Eu desejo que vocês se sintam tão bem quanto é para nós, do Sexo Sem Dúvida, para mim, Marlon, poder discutir esse assunto com vocês. Porque falar de sexualidade, não tem como falar de sexualidade sem a gente falar da gente mesmo. Sempre que se discute sexualidade, de alguma forma ou outra, a gente pensa na gente. Ainda que seja teoria, se alguém estiver conversando com a gente, é muito natural nós pensarmos na nossa sexualidade. E assim como para viver a sexualidade tem que ser descontraído, tem que ser agradável, tem que ser gostoso, tem que ser motivo de prazer, que vocês se sintam muito à vontade onde vocês estiverem aí. Estiquem no sofá, na cama, no tapete da sala, onde vocês estiverem, porque a partir de agora a gente vai levar para vocês uma forma fácil, gostosa, leve, um assunto desse tamanho, que é orgasmo feminino. Vamos lá. Primeiro, vocês sabiam que de cada 10 mulheres, 8 não sentem orgasmos quando estão com a penetração do pênis? Por que isso acontece? Porque não explicam para as mulheres nem para os homens algumas coisas. E se você ficar até o final dessa live aqui, você vai entender exatamente como facilitar que o sexo seja prazeroso, que seja intenso de prazer e que tenha, assim, mais de um orgasmo, inclusive, no histórico da sua vida aí. Para a gente começar, eu quero dizer que toda mulher pode sentir orgasmo. Não importa a idade, não importa a cultura, não importa o corpo que se tem, orgasmo é possível para qualquer mulher. Desde que tenha saúde física e emocional, sobretudo, né, que esteja em dia com as questões físicas e emocionais, orgasmo é acessível a todas. E para se sentir e viver orgasmo, a gente precisa quebrar alguns mitos, algumas crenças, e muitas vezes crenças errôneas que se tem, e que ensinam as mulheres desde pequena, que controlam as mulheres e que fazem as mulheres terem dificuldade para alcançar o orgasmo em muitos casos. Não acreditem, não deixem iludirem vocês se um dia falarem que homem tem mais facilidade para alcançar orgasmo do que as mulheres. Isso é mentira, não é verdade, é mito, isso já se prova de diversas formas. Querem ver? Eu já recebi na clínica, por exemplo, mulheres que alcançavam orgasmo rapidamente e homens que não conseguiam alcançar o orgasmo. Então isso não tem a ver com homem e mulher. Tem a ver como nós lidamos com a nossa sexualidade. Como a gente vai para a intimidade. Como é o meu conhecimento sobre sexo. Então, quando a gente pensa, né, de que mulheres têm dificuldade para alcançar orgasmo, ou algumas têm, é porque se faz sexo de um jeito que se prioriza o prazer masculino e se esquece da mulher. Querem ver como não tem lógica imaginar que para a mulher é mais difícil alcançar o orgasmo? Primeiro, o orgasmo é uma soma de várias coisas.
se eu estou bem comigo, se eu estou bem com o meu companheiro ou a pessoa que estiver comigo, se eu estou estimulada naquele momento, se está gostoso, se há desejo, se há excitação para que o orgasmo venha. Mas muito se fala em, por exemplo, clitóris, tão fundamental para um orgasmo. Você sabia que o clitóris tem o dobro, 2 vezes mais, tem o dobro de sensibilidade e o dobro de receptores já contados pela ciência que a glande masculina? Que o clitóris é 2 vezes mais sensível que o pênis masculino? Se fosse por essa lógica, a mulher teria o dobro de possibilidades de sentir, porque sente mais, é mais intenso. E por que algumas têm dificuldade de alcançar? É aí que a gente entra e a partir de agora a gente começa a dar detalhes para facilitar que você alcance. Então, quando nós somos chamados em faculdades até de medicina para dar aula de sexologia, para inclusive dar aula para médicos, para outros psicólogos, para outros terapeutas, futuros terapeutas, a gente começa dizendo que o sexo está muito mais entre as orelhas que entre as pernas. Você vai entender por quê. Não há como alcançar um orgasmo se eu estou num nível de estresse muito alto, se eu estou num nível de cobrança sobre o meu corpo muito alto, se eu estou com receio de me soltar na intimidade. Não há como alcançar orgasmo se eu estou sem conhecimentos, inclusive sobre sexo. E assim educam meninos e meninas. Quem que fala com a gente sobre sexualidade quando a gente é pequeno? Em casa não se fala, ou se fala muito pouco, raríssimas casas conversam sobre sexo, raríssimas famílias. Na escola, poucas coisas. Socialmente, muita gente falando e às vezes sem conhecimento. E a gente não é orientado sobre sexualidade. Você sabia que, claro, nesse formato aqui, na questão heterossexual, a gente pode falar em outro momento de outras formas de orientação sexual, sobre um sexo na ótica da bissexualidade, de outras formas da homossexualidade, mas agora a gente vai facilitar só por uma questão estatística aqui. Imagine isso aqui, um canal vaginal. Você sabia que as mulheres têm sensibilidade somente nos primeiros centímetros da entrada da vagina? De que depois dos 2,5 centímetros, mais ou menos, as mulheres carecem de receptores entre os centímetros de mais ou menos 13, 14 centímetros de profundidade? No final está o colo do útero, e que se algo encostar no colo do útero, vai gerar provavelmente dor? Então, quando um pênis entra e vai no fundo, se bater no fundo dói. Se estimular aqui no meio, está estimulando áreas pouco sensíveis nas mulheres. E o estímulo teria que ser aqui na entrada. E não em profundidade, e sim em lateralidade. Isso geraria muito mais estímulos e excitaria mais facilmente uma mulher. Mas, inclusive nas relações entre homens e mulheres, se pensa que na profundidade se faz o sucesso. E aqui, em quase 90% da parte interna do canal da vagina, as mulheres sentem muito pouco. Praticamente sentem quase nada. É como se você botasse a língua aqui, ó, e sentisse essa parte aqui, com a sua língua. Tem pouca sensibilidade. Você pode ficar passando a língua a noite inteira e não vai chegar a um orgasmo. Não vai chegar a uma excitação. Então, essa parte aqui pouco sensível, é como se nesse movimento o pênis fosse para estimular essa parte interna. E se for no fundo, dói. Então, no fundo dói, 90% quase do caminho sente muito pouco. A entrada não é estimulado lateralmente e a gente fica neste movimento de vai e vem, como é o movimento de cópula, como os animais fazem. E a gente aí não sabe técnicas para estimular onde deveria. Todos os dias nós recebemos na clínica mulheres com dificuldade de alcançar orgasmo. E a gente muda 3, 4 coisas, pronto. E ela começa a sentir prazer na intensidade, como ela nunca sentiu. Olha só uma curiosidade.
Aqui está a vulva, como se fosse a vulva. Aqui em cima tem um pontinho chamado clitóris. Qualquer um consegue imaginar essa cena aqui, né? Aqui tem o clitóris. O clitóris se estimula com coisas moles, quentes e úmidas. Ou seja, para estimular o clitóris, a boca é mole, é quente e é úmida. E na maioria das relações onde há dificuldade de alcançar orgasmo, a relação é bastante de penetração. E se esquece de se estimular o ponto principal que as mulheres têm, que é o clitóris. Mas não é o único, é um dos pontos principais para se gerar excitação alta e logo um orgasmo. Então, a gente precisa rever algumas coisas. Por exemplo, nós falamos na clínica que o corpo, o organismo humano, é um parque temático. É um parque de diversões. Um parque de diversão seria a palavra correta. E a gente esquece de estimular. Pensem vocês aí, uma parte do corpo, por exemplo, tatuada pelas mulheres. Estatisticamente, uma parte bastante tatuada pelas mulheres. Tem várias, mas vamos falar só de uma. A parte de fora do pé. Vocês sabiam que de fora do pé tem mais conexões com os centros do prazer e do orgasmo a nível cerebral? Tem mais cabos, tem mais conexões subindo do que conexões saindo da vagina? Portanto, a gente não pode, para alcançar o orgasmo, ficar condicionado somente no movimento de penetração. Casais que fazem sexo com frequência a nível de penetração, casal heterossexual, né, estou falando aqui, com frequência, com o tempo, as mulheres começam a ter dificuldade para alcançar o orgasmo e os homens cada vez ejaculando mais rápido. Porque fica condicionado a um movimento que a gente chama de cópula. Se você conhece alguém que é rápido e sem controle, diga para fazer o meu treino Controle 2.0 para o total controle. O link está aqui na bio ou na descrição desse vídeo. Então, se estimula pouco a mulher em áreas de sensibilidade, por isso que de cada 10 mulheres, 8 não conseguem alcançar o orgasmo se o pênis está aqui, dentro. E se estimulando pouco, se espera muito. E aí não vai chegar. E aí vem frustração, e a mulher cada vez mais concentrada no orgasmo, desejando o orgasmo, ela fica esperando pelo orgasmo, e uma vez que o foco dela é o orgasmo, ela esquece da excitação. Se você quer sentir orgasmo, preste mais atenção na excitação do que no orgasmo. Espere menos o orgasmo. Foque na excitação, no que te dá prazer, no que te estimula. Por exemplo, o que é um orgasmo? Né? As perguntas. Orgasmo, vamos fazer aqui um gráfico, saindo daqui e subindo, tá? Então, conforme o tempo vai passando, a excitação vai subindo. A gente começa a beijar, a morder, a tocar, a apertar, a lamber, a cheirar. E quanto mais a excitação vai subindo, mais a gente tem a sensação de que tem que penetrar. E quando a gente está numa excitação bem alta, eu sempre pergunto para as minhas clientes, se você estava subindo com as preliminares, por que interrompe as preliminares e vai para a penetração, que aqui carece de sensibilidade? Pronto, é o primeiro movimento que você faz para baixar a sua possibilidade de alcançar um orgasmo. Quando eu disse no início que a gente é convidado para dar algumas aulas até para o pessoal da medicina, é mais ou menos isso que eu pergunto. Olha, quando os pacientes de vocês falam sobre orgasmo, para ginecologistas, urologistas e tal, que eles estão subindo, e de repente parece que a coisa para e não avança, e vem essa dificuldade de alcançar o orgasmo, é só você ensinar a ela continuar sem parar. Aí, porque o orgasmo é excitação alta e relaxamento na sequência. Não se preocupe com o orgasmo. O orgasmo é mais ou menos um disjuntor de uma casa. Quando entra uma corrente
de energia alta, o disjuntor cai para não pegar fogo a casa. O orgasmo é a mesma coisa no nosso organismo. Quando a gente está numa estação muito alta, muito alta, muito alta, o orgasmo vem, porque ele precisa desligar. Nós estamos superaquecidos. É um sistema de, como se fosse, de segurança da natureza. Então, a gente não precisa focar, a gente precisa focar não no orgasmo, e sim na excitação. Então, aprendam, falem, experimentem coisas novas, falem para o seu companheiro, estimulem, subam e vão aquecendo o seu organismo. Quando estiver bem aquecido, o organismo bem aquecido, o orgasmo vai chegar. Ele chega automaticamente. O orgasmo é excitação alta e descontrole. Não controle para que o orgasmo chegue. Só viva a excitação. Estimule o quanto mais você puder. E aí são beijos, apertões, abraços, cheiros, mordidas, toques, falas, o que a gente ouve. E é aí que muitas mulheres não conseguem se soltar, porque aprenderam desde pequenas, a serem controladas. Menina senta de perna cruzada, menino fica à vontade. Meninas não podem se envolver com qualquer um. Meninos são incentivados a experimentar, a provar, quanto mais puder. Isso, durante muitos anos, é pregado. E aí o que acontece? As meninas vão para a cama com uma cobrança sobre o seu corpo. Por exemplo, as mulheres em cima da cama, ou na relação sexual, seja onde for, elas ficam prestando atenção como está o seu corpo, como está a celulite, como está a barriga, se aquela posição está legal, se não vai denunciar tal coisa, se ela está acima do peso. E na maioria dos casos, quem está com ela não está prestando atenção em nada disso. E aí ela nessa concentração em algo fora do que deveria ser o sexo, não consegue se entregar, não consegue relaxar. As mulheres muitas têm dificuldade de usar fantasias. Usar fantasias não é se vestir com uma outra roupa. Usar fantasias é imaginar coisas aqui dentro. Então, na cama, na intimidade, no sexo, no momento de prazer, pode tudo. A fantasia é uma coisa sem limite. E se você encontrar o que te dá tesão, o que te estimula, se você encontrar o que te joga no pico da excitação, se você conseguir, através da fala, da imaginação, da fantasia, dos estímulos, você se colocar aqui neste ponto, orgasmo vem muito, muito, muito mais fácil. Então, por que eu digo que o sexo está muito também entre as nossas orelhas, o que a gente pensa, o que a gente fantasia? Porque se nós vamos frequentemente para a cama, transando sempre do mesmo jeito, da mesma forma, das mesmas maneiras, pensando as mesmas coisas, daqui a pouco o orgasmo vai ficando cada vez mais difícil de ser alcançado. Sexo é liberdade. Sexo é um dos poucos momentos que a gente deveria ficar se autoavaliando. Sexo é desfrute. E mulheres que conseguem fazer isso têm mais facilidade para alcançar o orgasmo. Então, no âmbito geral, bem geral, sexo é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, é fantasia, é imaginação, é estímulo, é toques, é tudo que você pode aí imaginar. E o orgasmo é mais ou menos também isso. Excitação alta, que daqui a pouco o organismo sozinho traz essa sensação tão gostosa, tão boa, quanto é um orgasmo de ser sentido. Então, só para explanar para vocês, eu fiz essa entrada aqui, para vocês entenderem exatamente como funciona mais ou menos, e algumas coisas que limitam a gente, né? Então a gente precisa entender, precisa conhecer, precisa ler um pouquinho, se informar de sexo, para ficar tudo mais fácil. Assistir lives. O que a gente fez para tentar ajudar vocês, seguidores do Sexo Sem Dúvida, que nos acompanham aí? Nessa semana nós mandamos perguntas, mandamos e-mail avisando dessa live, e-mail para todos os nossos clientes, e fizemos perguntas também, abrimos caixa de perguntas aqui no nosso Instagram. Choveu dúvidas. Não foram 2 ou 3. Não foram dezenas, foram centenas de perguntas que a gente não tem, é impossível atender todas as perguntas. Então, nós tentamos compilar um pouquinho aqui nessa apresentação, muitas das dúvidas,
numa explanação e pegamos lá dos e-mails que a gente recebeu, dos vários e-mails, algumas perguntas. Pegamos 3 perguntas feitas de homens e 3 perguntas feitas de mulheres, feitas por mulheres. E nós vamos colocar aqui para vocês, para começar por aqui. E depois vocês podem ir perguntando e tirar a dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição também, tá? Vamos lá. Uma das perguntas que apareceu. Enquanto isso, eu vou ler a pergunta que chegou e depois eu falo um pouco para vocês entenderem. Uma das perguntas feita por mulher, olha só. Nós mulheres necessariamente temos que ter orgasmos todas as vezes que fazemos sexo? Não, claro que não. Orgasmo não pode ser uma obrigação. Orgasmo é possibilidade. Orgasmo é uma opção e não uma obrigação. Quando a gente pensa, temos que ter, já entra a obrigação. E o primeiro fator, um dos primeiros fatores broxantes para tirar a possibilidade de chegar ao orgasmo é ter que sentir algo. Então, ninguém tem que sentir, nem todas as vezes, e nem em todas as relações sexuais, nem em todas as transas. O orgasmo é uma possibilidade. Se você tiver afim, manda bala. Se não, a gente pode ter uma boa relação, uma ótima relação sexual, também sem orgasmo. Mas orgasmo obrigado a sentir, é aí que não tem graça. E é melhor nem sentir se for por obrigação, né? Outra pergunta de mulher. Queria ter orgasmo vaginal, não só o orgasmo clitoriano. Gente, vamos lá, mais um mito que a gente precisa quebrar. Não existe orgasmo vaginal como não existe orgasmo clitoriano. Orgasmo é orgasmo. Orgasmo é orgasmo, independente da entrada, da onde vem o estímulo. Inventaram isso para as mulheres, que orgasmo vaginal é assim, orgasmo clitoriano é assado. Olha só que interessante, vários relatos na clínica eu já recebi de mulheres que sentem orgasmo num beijo. Então nós teríamos um orgasmo bocal, sentido pela boca. Não existe orgasmo bocal, né? Tem mulheres que sentem orgasmos de outras formas. Mulheres que já sentiram orgasmos em áreas que quase ninguém imagina. Na lombar, por exemplo, na parte externa aqui do braço, no pescoço. Então tem que ter orgasmo para todas as partes do corpo. E não existe orgasmo vaginal clitoriano. Orgasmo é orgasmo. O que acontece é que se você espera para ter orgasmo aqui, vaginal, você vai entrar provavelmente nas estatísticas de muitas mulheres que não alcançam, por isso que eu expliquei aqui a carência de sensibilidade aqui dentro. Ok? Independente de vir em orgasmo, o gostoso é senti-lo. E ele pode vir de qualquer parte do nosso corpo, desde que a gente faça subir sensações de excitação. Se nós estivermos tocando o clitóris, tudo é facilitado, é mais fácil, mas orgasmo é orgasmo. Ok? Uma outra pergunta, por que não consigo orgasmo com o parceiro? Por que só consigo me masturbando? Isso é outra coisa muito, mas muito comum. Muito comum entre as mulheres. Primeiro porque você conhece o seu corpo como ninguém. Ninguém mais no planeta vai conhecer o seu corpo melhor que você. E na masturbação, em geral, você bota a pressão, o jeito, exatamente como você gosta, o movimento que se você gosta, seja com o chuveirinho, com a mão, com um objeto, seja com o que for, você sabe exatamente. Para alcançar com o parceiro, mostre para ele como você gosta. Porque ele não tem o seu corpo, ele não sabe exatamente como deveria ser ou como poderia ser. Sexo é diálogo, é conversa. É preciso falar, olha, sabia que eu prefiro assim? Sabia que eu gosto assim? Sabia que assim é muito melhor? Na versão positiva sempre de comunicação, né? Algumas falam que talvez com o parceiro ele faz muita pressão, a mão é dura, a mão é seca. Lembrem, orgasmo se estimula com coisas moles, úmidas e quentes. A boca é o ideal. O que alguns homens fazem quando eles estão fazendo sexo oral e as mulheres começam a caminhar para um orgasmo? Eles começam a identificar que ela está chegando numa estação alta e ao invés de eles seguirem com um movimento lento, mole, leve da boca,
Eu atendo mulheres há mais de 20 anos com dificuldade de orgasmo. Muitas delas dizem não chegar ao orgasmo quando estão somente na penetração. Esse é um índice de que cada 10 mulheres, 8 não conseguem chegar. Mas isso tudo tem solução. Com algumas técnicas, alguns segredos e orientação, você pode facilitar para você também. Conheça o meu e-book que fala exatamente como facilitar a chegada nesse ponto. Eu vou deixar aqui na bio, é só acessar. Aproveite para você também. Em vez de os homens continuarem com o movimento leve, úmido, suave para estimular o clitóris, eles percebendo que ela está se excitando, eles começam a acelerar. Acelerar o movimento, a deixar a língua dura, a bater com mais força. Quando a mulher estiver subindo na estação, a não ser que ela te peça para fazer mais veloz, mais rápido, se não, continue com o movimento que estava fazendo ela subir. Só continue. Quando ela chegar lá no ápice, orgasmo é consequência. Ok? E fizemos também 3 perguntas aos homens, e a gente, das que apareceu lá, nós tentamos compilar aquelas que se repetiam de alguma forma. E uma pergunta dos homens: como fazer a mulher gozar sem parar? Olha que interessante. Ou, parecida com essa, como fazer a mulher gozar intensamente durante muito tempo? Bom, eu sempre digo que importante é a qualidade no sexo, mais do que a quantidade. Quando a gente se preocupa em fazer uma mulher gozar sem parar, é porque a gente está se preocupando com a quantidade de minutos em que ela vai gozar, se pudesse horas gozando, ao invés de se preocupar com a qualidade daquela transa, com a qualidade daquele momento. Então, é muito difícil a gente dar dicas, até porque seria impossível. Ninguém goza por horas, nem sem parar, e nem todas as vezes. A gente vai alcançar orgasmo algumas vezes, outras não, algumas com mais intensidade. Então, o que eu incentivo é sempre foco na qualidade e não na quantidade. Outra pergunta aqui: como fazer uma mulher chegar ao orgasmo em curto espaço de tempo? Em curto espaço de tempo, pede velocidade. Pede, se a gente quiser algo em curto espaço de tempo. E eu incentivo justamente o contrário. Porque o gostoso do sexo é a trajetória e não a chegada. Somente a chegada é um pedaço do sexo. O sexo é gostoso com tudo que vem antes, inclusive de um orgasmo. O orgasmo fecha, culmina, mas o gostoso é o que vem antes. Então, não tentem reduzir o tempo, ou seja, querer chegar logo no orgasmo. Aumentem a sensação. Se vocês puderem um dia, quando estiverem em excitação alta, parem a penetração, continue com outros estímulos, volte a penetrar, faça sexo oral, vira, desvira, gira. Faz do sexo algo como se a gente não soubesse o que vem depois. E vocês vão ver a excitação altíssima o tempo todo acompanhando vocês durante muito tempo. E não por pouco tempo. Ampliem o espaço de tempo, se vocês conseguirem. É uma sensação sempre muito boa. Como saber se ela está chegando ao orgasmo? Essa é uma pergunta, várias dessas chegaram parecidas assim. Como identificar que a mulher estava chegando no orgasmo? Muitos homens perguntaram. Porque tem aquele outro mito também de que é impossível saber se uma mulher alcançou o orgasmo. Isso não é verdade. É possível sim saber se ela está chegando num orgasmo. A gente só precisa entender um pouco de sexo, de sexualidade. Fala aquela história, né, que a mulher consegue enganar com alguns sinais sim, mas com outros não, porque tem sinais no corpo da mulher que são involuntários, ela não escolhe, ela não opta por fazer ou não fazer, o corpo dela simplesmente responde. E se esses sinais estiverem aí, você não precisa perguntar para ela se ela alcançou o orgasmo ou não, você vai saber. Olha uma só curiosidade, entre tantas que se tem. A vagina da mulher, quando ela está parada assim em excitação, ela faz movimentos como se fosse movimentos lentos, quase imperceptíveis, mas em espiral, de dentro para fora. Como se ela fizesse movimentos assim, bem lentos. De dentro para fora, é quase imperceptível isso.
Por isso que a vagina ela é autolimpante, como se fosse assim, ela expulsa micro sujeiras que tem ali, e às vezes resquícios de alguma coisa, ela expulsa, ela está sempre se autolimpando. É fantástico, a vagina tem essa funcionalidade, é espetacular. Então ela está sempre em movimentos assim. Quando a mulher começa a se excitar, esses movimentos que eram para fora, eles vão parando. Eles vão cessando. E a hora que a mulher está caminhando para um orgasmo, respondendo a pergunta aí, esses movimentos começam de fora para dentro. Inverte. Então, se você tiver com o dedo, se você tiver com o pênis aqui, ou com alguma outra coisa que você possa sentir, quando ela estiver chegando no orgasmo, esses movimentos acontecem. Ela, querendo ou não, é a excitação alta, passando do ponto e logo ela tende a chegar a um orgasmo. Quando a mulher está no orgasmo, ela perde um pouco a noção do tempo, ela perde um pouco a noção das coisas em volta. Às vezes treme algumas partes do corpo, algumas musculaturas, sem que ela consiga controlar isso. Treme pouquinho, não é aquela coisa exagerada como a gente vê em filme pornô. Mas são sinais que isso a mulher não escolhe. Então, para tentar resumir, são dicas que a gente vai dando e são dicas essenciais que, se você quiser entender como funciona o orgasmo com a companheira, ou se quiser entender como funciona um orgasmo no seu corpo, é só a gente começar a estudar, a prestar atenção, a entender um pouco de sexualidade, né? Estão perguntando se essa live aqui vai ficar gravada. Vai ficar gravada, a gente vai deixar ela depois no YouTube, certo? E vocês poderão ter acesso e, inclusive, espalhar, mandar para alguém, encaminhar para alguma amiga ou amigo que queira acompanhar isso também, né? Perguntas como... Bom, na verdade seriam muitas, se a gente ficar aqui com as perguntas que vieram nos e-mails. Eu queria abrir espaço também para as perguntas que vocês querem fazer, né? Para as perguntas que vocês querem que eu responda. E como é para ser um bate-papo, fiquem muito à vontade, não se preocupem com palavras certas e erradas. Não tem certo e errado, assim como no sexo não tem certo e errado, tem aquilo que a gente gosta, tem aquilo que a gente deseja, tem aquilo que nos bota para cima. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, escrevam da forma que vocês quiserem, que vocês desejarem, e será respondida, tá? Uma pergunta que veio aí eu me preocupo muito com o meu corpo, com o que o homem vai achar. Bom, acho que eu falei um pouquinho antes aqui. Em estado de excitação alta, quando o sexo é bom, uma das últimas coisas que a maioria dos homens tende a ficar preocupado é com o seu corpo. Se ele tem 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, se ele tem 2 quilos, 5 quilos ou 10 quilos ou quanto for a mais. Se você está solta, livre, leve, solta no sexo, se você está inteira, se você está entregue a esse momento, que é isso que vai potencializar inclusive o seu orgasmo, ele não vai estar muito preocupado se você tem uma celulite, 2 ou 3, ou 10, ou 50, porque naquele momento a excitação é que conta, a entrega é que conta, a volúpia, o tesão é que conta. Então, não se preocupe demais com o seu corpo, às vezes é uma preocupação só sua, talvez nem seja dele ou de quem estiver com você. Pode acreditar, isso é o que a gente ouve todos os dias na clínica, e eu trago um pouquinho aqui do que chega pra gente. Uma outra pergunta e quando a mulher está no ápice, mas não consegue ter orgasmo? Uma dica importante. Frequentemente, mulheres que chegam no ápice, mas não conseguem ter um orgasmo, frequentemente elas estão, não são todas, mas frequentemente elas estão controlando demais a situação. Frequentemente elas estão controlando demais, elas estão tão preocupadas com como vai ser o orgasmo, se vai chegar, se não vai chegar, e se eu vou perder a consciência, se não vou, o que vai acontecer, que o foco está tão neste controle que o orgasmo não vem. Porque o orgasmo é uma resposta do corpo que ela vem se você está, vou usar uma expressão aqui, desgrilada. Se você está descontrolada, se você está sem preocupações, se você está sem medo, sem ansiedade para senti-lo.
É como quando você vai fazer uma viagem da sua casa até a praia. Se você faz a viagem pensando na trajetória, essa viagem demora para chegar. E talvez você nem desfrutou do momento. Se você não vê a hora de chegar na casa da praia ou no local da praia, se você conta os minutos para chegar na casa da praia, você perdeu a viagem. E se você faz a viagem desfrutando do que encontra, se precisar parar, a gente para no meio do caminho. Se precisar tomar uma água, a gente toma. Se decidiu ver o pôr do sol, nascer do sol no meio do caminho, também é gostoso. Esta viagem é gostosa e ainda você vai chegar na casa da praia. Entenderam como é que é a associação? Então, o foco é o desfrute do caminho. Se você ficar focada no orgasmo, você está impedindo que ele chegue como deveria chegar. Outra pergunta aqui. Deixe uma dica de livros sobre sexo. Tem vários livros que vocês aí podem ter acesso. Um dos melhores que eu posso indicar para vocês, sem dúvida alguma, é uma produção que o Sexo Sem Dúvida fez. Eu escrevi, montei, junto com o Sexo Sem Dúvida, foi editado, elaborado e compilado. Ele é espetacular, é um material que, se você começar a lê-lo, vai ser difícil você chegar até o fim sem aprender coisas novas. Vai ser difícil você chegar ao fim sem ter a sensação de que agora eu entendi o que facilita um orgasmo. Se você começar a ler esse material, eu tenho ele aqui perto de mim, só vou pegar aqui só um pouquinho. Se você pegar esse material que tem aqui, ele existe impresso em e-book. E-book é livro digital, você pode ler no seu celular, você pode ler onde você estiver, no seu microcomputador, no seu telefone, na viagem, dentro do trem, no ônibus, dentro do carro, onde você estiver. E tem também em livro impresso, que, se você desejar, se você quiser ter acesso, porque aqui não dá tempo de dar tantas dicas, de contar tantos segredos, de falar tantas coisas que vão de verdade facilitar que vocês sintam orgasmos na intensidade e de forma fácil. Aqui não dá tempo. Se vocês acessarem esse material, vocês vão ter, de certeza, essa facilidade provocada aí para vocês. O link para acessar está na bio. Se vocês acessarem a página do nosso Instagram, é só clicar ali tem todos os nossos e-books, tem esse livro aí que eu falei também, sobre como provocar orgasmos femininos, e lá você pode escolher baixar no mesmo instante, ele é enviado para você, tá? Então, se você quiser uma dica de um livro bem legal, é esse aqui, Como Provocar Orgasmos Femininos, do próprio Sexo Sem Dúvida, onde eu sou o autor. Ali tem dicas, segredos que você vai saber e que nunca contaram para você, eu aposto. Bom, tem vários materiais, depende, se você quer, por exemplo, materiais para estimular a fantasia, contos eróticos também são bons. Você pode botar no próprio Google, tem sites de contos eróticos para estimular a fantasia. Uma vez que você aprende a teoria no sentido de o que de fato estimula, depois você só vai associando, vai pegando a fantasia, vai juntando o estímulo, vai tocando aqui, tocando ali, mas tem muitos segredos para se descobrir. Aproveite que esse é um dos bons materiais. As pessoas estão até colocando aqui que já tiveram acesso, a própria Lia também diz que já tem, que é show, né, Lia? E, bom, fiquem à vontade, se vocês quiserem, é fácil, é só entrar na bio aí, tá? Mandem mais perguntas, eu estou aqui, para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Deixa eu olhar se tem mais alguma aqui no histórico. Sempre que a mulher goza, sai líquido da vagina? Outra pergunta aqui. Não é sempre, tá? Tá em alta agora essa coisa do squirt, né? O squirt é um líquido que não tem cheiro, não tem cor, ele é incolor, é transparente, que quando a mulher está em alta excitação, algumas mulheres percebem sair em determinadas posições, inclusive
esse líquido transparente, que não é urina, não é xixi. Esse líquido é liberado por uma área próxima ali da uretra, por órgãos ali, e que é diferente da lubrificação também, tá? Mas uma coisa é alcançar o orgasmo, outra coisa é liberar isso. Não é porque você tem o squirt ou conseguiu vivenciar essa experiência que o seu orgasmo vai ser maior ou menor, melhor ou pior, bom ou mal. Não é isso. Bem ou mal, bom ou ruim. Você vai ter um orgasmo independente de liberar algo. Então, não é sempre que se sente o orgasmo que vai se liberar algo, ok? O que fazer se não sente atração pelo parceiro? Bom, se não sente atração pelo parceiro, como é que vai se transar? O princípio do desejo é a admiração. O princípio do desejo, você transar com alguém, é admirar esse alguém. Se não há atração sexual por este parceiro, a gente precisa investigar. É só por este parceiro que não se sente, mas sente por outras pessoas? Não sente nem por este parceiro e por mais ninguém. São caminhos diferentes de tratamento e solução. Mas se você sabe que tem desejo, se você sabe que tem tesão, excitação aí interna, tem vontade de viver o sexo, mas pelo parceiro não se estimula, vai ser difícil alcançar o orgasmo. Aí não tem milagre quase no mundo com este parceiro que faça você alcançar o orgasmo, porque não vai ter desejo, não vai ter excitação, não vai ter o pico da excitação e, portanto, não chega ao orgasmo. Simples assim, tá? Tem outras coisas no relacionamento, além de sexo. Tem filhos, vida, etc. Claro, tem muito mais coisas no relacionamento que sexo, que filhos. É a vida, é a escola, é a casa para arrumar, é o trabalho para dar conta, é as metas na empresa que tem que atender. Tantas coisas que tem que se fazer nessa vida que, de verdade, quase o sexo não ganha espaço, né? E aí que vem um grande erro. As pessoas se afastam do sexo e se afastando do sexo, se afastam delas mesmas, porque uma das maiores energias internas que a gente tem é a energia sexual. Estar bem no sexo faz a gente trabalhar melhor, faz a gente se relacionar melhor, faz a gente conviver melhor, faz a gente tratar os filhos melhor, faz a gente ter mais saúde física, emocional, são muitos ganhos. E quando a gente se afasta do sexo, a gente se afasta primeiro da gente mesmo, da nossa saúde, e depois se afasta muitas vezes de quem a gente está convivendo. E aí abre margem para traições, para separações, para intrigas, para brigas e para outras coisas. Uma coisa que acontece e que é desestimulante, que corta qualquer orgasmo, é deixar o sexo para a última hora do dia. Então, já fez tudo, limpou a casa, cuidou do filho, não sei mais o que, fez jantar, fez tudo, e aí às 11 da noite, sei lá que hora, vai para a intimidade e quer sentir o melhor dos orgasmos. É quase impossível. Quando a gente está cansada ou cansado, nós não temos vontade de pegar uma bicicleta e dar uma volta, a gente não tem vontade de fazer um exercício, ir para academia, para nada. Assim não vai ter vontade de fazer sexo também. Sexo é igual a qualquer coisa na vida, gente. Sexo é igual a qualquer coisa simples da vida. Ensinaram a gente a acreditar que sexo é uma coisa complicada. Então ensinaram a gente a acreditar que sexo é uma coisa complicada, né? Mas sexo é tranquilo, sexo é fácil, sexo pode ser muito leve, depende de como a gente leva as coisas, né? E claro, a gente entende que muitas pessoas não conseguem, talvez, vivenciar o sexo da forma que gostariam ou com a frequência que gostariam. Mas ajeitando uma coisa ou outra na vida, com certeza o sexo tem espaço e ele vem para dar qualidade, vem para aumentar a intimidade na relação com quem a gente estiver vivendo. Bom, nós temos ainda uns 10 minutos antes dessa live nossa cair, ela ser cortada. Eu sei que falar desse assunto dá pano para manga, e a gente vai falando, e é quase impossível dar conta numa única live sobre os assuntos do orgasmo. Mas talvez deixar como mensagem para vocês, então, que orgasmo não é uma coisa que cai do céu.
Orgasmo não é uma coisa que vem assim, tchum, por sorte. Orgasmo é uma coisa que a gente provoca. Orgasmo é uma coisa que a gente instiga. Orgasmo é uma coisa que a gente consegue produzir para nós mesmos sentirmos. Então, não dá para ficar esperando sentir orgasmo se a gente tem feito, às vezes, as mesmas coisas, do mesmo jeito, às vezes sem conhecer de sexo, de sexualidade, né? Uma coisa que é interessante, por exemplo, vocês sabiam que o centro da nuca tem mais conexões passando do centro da nuca para as áreas de excitação sexual do que a vagina? E a gente foca na vagina. Isso tudo está dentro do Como Provocar Orgasmos Femininos e tem mais no mínimo umas 25 áreas contadas aqui dentro que eleva a excitação e promove uma sensação, uma proximidade do orgasmo muito mais facilmente. O centro da nuca é um dos pontos. Nós temos 20, 25 pontos, estão todos sendo ditos lá dentro. Se você tiver interesse, só pegar para você, a partir de hoje, já colocar em prática. Tá? É só vocês desejarem saber um pouquinho mais. Então, a gente vai juntando algumas coisas e vai tentando fazer uma live num primeiro momento, como essa, e aos pouquinhos a gente vai tendo que finalizar. Sinto muita necessidade de toque nas costas, a Clara falou aqui, e nuca. Exatamente. As costas, em determinadas áreas, têm pontos específicos nas costas que elevam a excitação a um patamar que os genitais não conseguem elevar. Por isso que é uma de tantas áreas de prazer. Tudo isso também está sendo dito lá. O Esdras também está aí. Valeu, Esdras, por ter acompanhado. O Esdras é um grande ginecologista também, que faz um trabalho excelente também com sexualidade. E o Renan falou que tem áreas que a gente nem imagina que dão up no sexo. Exatamente. Exatamente, é isso aí. Então, bom, gente, eu acho que aos poucos a gente pode ir ficando por aqui, tá? O que eu quero só deixar de mensagem para vocês é: não acreditem, não deixem se iludir se um dia falarem para vocês que mulheres têm mais dificuldade para chegar no orgasmo do que homens. É só mudar a forma de fazer sexo, o jeito de fazer, sabendo de alguns detalhes, os pontos de gatilho, os toques que a gente pode fazer, as fantasias que podem inserir, que, de certeza absoluta, mulheres podem chegar a um orgasmo antes, inclusive, do que os homens. Mulheres têm muitas habilidades para chegar ao orgasmo e, inclusive, antes que os homens. Não acreditem que as mulheres têm mais dificuldade para alcançar o orgasmo. Isso não é verdade. Bom, a Sheila também, uma grande amiga. A Sheila é presidente da SBRASH atualmente, da Sociedade Brasileira de Sexologia. Que legal ver você aqui, Sheila. Fico feliz em te ver. E é isso. É isso. Mais alguma pergunta, gente? Senão nós vamos aos pouquinhos finalizando. Podemos, então, finalizar. E desejo para vocês saúde sexual. Desejo para vocês que vocês sintam o sexo cada vez mais intenso. Não na quantidade somente, mas na qualidade principalmente. Que vocês possam ser felizes através do sexo. Que o orgasmo seja uma das partes boas, vividas por todos vocês que estão nos acompanhando e que ficaram com a gente até agora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, o Sexo Sem Dúvida está aí para esclarecer. Acompanhem a gente no nosso canal do Instagram, acompanhem a gente no nosso YouTube, acompanhem a gente, entre no nosso site, sigam a gente que dia após dia, todos os dias, nós enviamos curiosidades, dicas, segredos, técnicas para você facilmente poder botar em prática aí. Aproveitem, que tem uma vida excelente aí, e logo, logo a gente se encontra numa próxima live. Até mais.